À beira da morte e sem herdeiros, um milionário solitário encontra uma menina vendendo chicletes nas ruas. Movido por um impulso inexplicável, convida a criança para viver como sua filha por uma semana. O que começa como um gesto improvável se torna a conexão que devolve sentido à vida dos dois. Os arranha-céus da Avenida Paulista projetavam sombras alongadas no fim de tarde paulistano. Augusto Medeiros, aos 58 anos, observava o pôr do sol através das janelas de seu escritório no último andar. Seu império empresarial, a Medeiros Construções e Investimentos, continuava a crescer mesmo quando ele já não via mais propósito nisso. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Senhor Medeiros, o Dr. Ferreira está na linha. Augusto suspirou profundamente. Os resultados dos últimos exames haviam chegado. Pode passar. Enquanto ouvia as palavras do médico, Augusto permaneceu impassível. 6 meses, talvez 1 ano com os tratamentos mais avançados. A doença havia se espalhado rapidamente. Obrigado, doutor. Sim, irei ao consultório amanhã para discutirmos as opções. Desligou o telefone e voltou a contemplar a paisagem urbana. Os prédios, as luzes que começavam a se acender pela cidade, o movimento incessante. Tudo continuaria exatamente igual quando ele não estivesse mais ali. Na mesa de centro, uma fotografia emoldurada capturava o único momento de verdadeira felicidade em sua vida. Ele, sua esposa Helena e o pequeno Lucas, em uma praia do litoral paulista. Fazia 5 anos que os perdeu em um acidente na rodovia dos imigrantes. Desde então, Augusto existia apenas como a sombra do homem que havia sido. Suas rotinas limitavam-se a acordar, trabalhar, retornar à mansão no Alto de Pinheiros e dormir. Ocasionalmente, assinava cheques para instituições de caridade, seguindo um plano frio e calculado de doações que seu contador havia elaborado. Sr. Medeiros precisa de mais alguma coisa? A voz de sua secretária pelo interfone o trouxe de volta à realidade. Não, Regina. Pode ir para casa. Ao sair do prédio, dispensou o motorista. Hoje vou caminhar um pouco, Juvenal, pode ir. O motorista, acostumado com os hábitos reservados do patrão, não questionou. Augusto começou a andar sem rumo, algo que nunca fazia. Seus passos o levaram para longe da região empresarial, atravessando diferentes paisagens urbanas de São Paulo. Após quase 1 hora, encontrava-se em uma área que jamais frequentaria em condições normais, próxima à região da luz. A noite já havia caído quando notou uma pequena figura sentada na calçada próxima a um velho boteco. Uma menina de aparentemente 7 anos, com uma pequena caixa de chicletes nas mãos, abordava os transeuntes que, em sua maioria, a ignoravam. Augusto parou a alguns metros observando. A menina vestia roupas gastas, mas estava limpa, com os cabelos cacheados presos em um rabo, de cavalo improvisado. Havia algo em seus olhos que o capturou imediatamente, uma mistura de tristeza e determinação que ele conhecia bem. Moço, quer comprar chiclete? A voz infantil o surpreendeu quando percebeu que se aproximara sem notar. Qual o seu nome? Perguntou, surpreendendo a si mesmo. Júlia, respondeu a menina, olhando-o com desconfiança. Cada chiclete custa R$2. Augusto sorriu pela primeira vez em meses. Quanto você já vendeu hoje, Júlia? A menina fez uma contagem rápida na caixa. R$18, mas preciso fazer 30, senão a tia Marlene fica brava. Augusto sentiu um aperto no peito. E, se eu comprar todos os seus chicletes, quanto custaria? Os olhos da menina se arregalaram. Tem 50 chicletes, seriam R$100. Ele tirou a carteira e entregou 2 notas de 100. Fique com o troco. Júlia olhou assustada para o dinheiro. É muito dinheiro, moço. Você pode me chamar de Augusto. Onde está sua mãe, Júlia? O rosto da menina se fechou. Minha mãe foi embora quando eu era bebê. Meu pai, Ela hesitou. Ele se foi há 2 anos. Agora moro com a tia Marlene. E ela é boa para você? Júlia desviou o olhar. Resposta suficiente para Augusto. Você já jantou hoje? A menina balançou a cabeça negativamente. Augusto apontou para uma lanchonete simples do outro lado da rua. Podemos conversar um pouco enquanto você come algo?
Sentados na lanchonete, Augusto observava Júlia devorar um sanduíche e batatas fritas, enquanto tomava um suco de laranja com avidez. Augusto, que há semanas mal conseguia sentir o gosto da comida, surpreendentemente pediu um café e um pão de queijo, que consumiu lentamente. Então sua tia manda você vender chicletes todos os dias? Júlia assentiu. Todos os dias, menos quando tem muita chuva. Aí ela manda eu pedir dinheiro no farol. Um silêncio se instalou entre eles. Augusto não sabia explicar o que estava sentindo. A doença, o diagnóstico terminal, tudo parecia distante naquele momento. Algo naquela criança o conectava novamente à vida, como se um fio invisível os unisse. Júlia, vou fazer uma proposta que vai parecer muito estranha. Ele mesmo não acreditava no que estava prestes a dizer. Você gostaria de passar uma semana na minha casa? Tenho uma casa grande, com jardim, piscina. Você teria seu próprio quarto, brinquedos, comida boa. Como se fosse minha filha por uma semana. A desconfiança nos olhos da menina era evidente. Por quê? Augusto não sabia responder. Talvez porque estejamos ambos sozinhos. Eu perdi meu filho há alguns anos. Ele teria mais ou menos a sua idade agora. E depois da semana? Depois, veremos. Você pode voltar para sua tia se quiser. Ou podemos pensar em algo diferente. A tia Marlene não vai deixar. Quanto sua tia esperaria que você levasse para casa hoje? Pelo menos R$ 50. E se você levasse 500? Os olhos de Júlia se arregalaram novamente. Ela deixaria. Augusto pegou o celular e chamou Juvenal. Em 20 minutos, o motorista chegou com o carro executivo. Júlia hesitou antes de entrar. Confie em mim, disse Augusto. Prometo que nada de mal vai acontecer. No caminho para o Alto de Pinheiros, Augusto ligou para Dr. Paulo, seu advogado e único amigo verdadeiro. Paulo, preciso de um favor urgente. Não posso explicar por telefone. Venha à minha casa amanhã cedo. Sim, é importante. Ao chegarem à mansão, Dona Conceição, a governanta que trabalhava para ele há mais de 20 anos, olhou espantada para a menina. Senhor Augusto? Conceição, esta é Júlia. Ela vai passar uma temporada conosco. Prepare o quarto de hóspedes próximo ao meu, por favor. E veja o que temos na cozinha para um jantar adequado. A governanta, que nunca vira o patrão trazer visitas, muito menos uma criança, assentiu em silêncio e subiu as escadas. Júlia olhava maravilhada para o hall de entrada, com piso de mármore, os quadros nas paredes, a escadaria imponente. É como um castelo, murmurou. Augusto sorriu. Vamos, vou te mostrar a casa. Enquanto caminhavam pelos cômodos da mansão, algo dentro de Augusto começou a despertar. A sensação de vazio que o consumia há anos parecia diminuir na presença daquela criança. Pela primeira vez desde a tragédia que levou sua família, ele sentiu um propósito. Aquela noite, após um banho quente, provavelmente o primeiro em muito tempo para a menina, e vestida com uma camiseta de Augusto que servia como camisola, Júlia foi levada ao quarto preparado por Dona Conceição. Esse quarto é todo meu? Perguntou incrédula. Todo seu, confirmou Augusto. Durma bem, Júlia. Ao fechar a porta, Augusto percebeu que sua dor constante, companheira diária há meses, havia dado uma trégua. Talvez fosse apenas coincidência. Ou talvez naquele encontro improvável estivesse o começo de algo que ele não ousava nomear ainda. Naquela noite, Augusto dormiu sem a ajuda dos remédios para insônia pela primeira vez em anos, e sonhou com Helena e Lucas, não com a cena terrível do acidente, mas com os momentos felizes que compartilharam. Em seu sonho, eles sorriam para ele. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você está assistindo. Continuando. A manhã chegou com uma luminosidade incomum para a mansão dos Medeiros. Augusto despertou sentindo-se estranhamente renovado. Olhou para o relógio, 7:30 da manhã. Não dormia até essa hora há anos. Levantou-se, vestiu o roupão e caminhou pelo corredor, até o quarto onde Júlia dormia. Entreabriu a porta com cuidado. A menina estava profundamente adormecida,
abraçada a um dos travesseiros como se fosse um ursinho de pelúcia. Seu rosto, relaxado no sono, parecia ainda mais infantil. Augusto sentiu um aperto no peito. Quantas crianças como Júlia existiam pelas ruas de São Paulo, privadas do básico, da segurança de um lar? Desceu as escadas e encontrou Dona Conceição já ativa na cozinha. Bom dia, senhor Augusto. O café está quase pronto. Bom dia, Conceição. Prepare algo especial para Júlia também. Não sei do que ela gosta, então faça um pouco de tudo. A governanta ergueu as sobrancelhas, mas assentiu. O Dr. Paulo ligou. Disse que estará aqui em 1 hora. Ótimo. Enquanto tomava seu café, Augusto percebeu que o sabor parecia mais intenso, assim como o aroma. Era como se seus sentidos estivessem despertando de um longo torpor. Seus pensamentos foram interrompidos pelo som de passos hesitantes. Júlia apareceu na porta da cozinha, ainda usando a camiseta que servia de camisola, os cabelos despenteados. Parecia insegura, como se não soubesse se podia entrar. Bom dia, Júlia. Dormiu bem? Ela assentiu timidamente. Venha, sente-se aqui. Dona Conceição preparou um café da manhã especial para você. A menina sentou-se à mesa e olhou maravilhada para a quantidade de comida, frutas frescas cortadas, pães diversos, bolos, sucos, leite com chocolate. Posso mesmo comer isso tudo? Claro que pode. Coma o quanto quiser. Dona Conceição, que inicialmente observava a cena com reserva, não conseguiu conter um sorriso ao ver a alegria da menina diante das opções de café da manhã. Havia algo na pureza daquela reação que tocava até o coração mais endurecido. Depois do café, podemos ver se encontramos algumas roupas para você, disse Augusto. Não tenho nada infantil aqui, mas Conceição pode ajudar nisso, não é? Posso ir ao shopping com ela, senhor. Excelente ideia, comprem tudo o que ela precisar. O interfone da mansão tocou, anunciando a chegada do Dr. Paulo Rezende. Augusto pediu que o deixassem entrar. Paulo era mais que um advogado para Augusto. Era possivelmente seu único amigo verdadeiro, alguém que o conhecia desde os tempos de faculdade e que permaneceu ao seu lado, mesmo durante os anos sombrios após o acidente. Foi ele quem cuidou de todos os trâmites legais naquele período terrível, protegendo Augusto da imprensa e dos oportunistas. Augusto, que urgência é essa que não podia... Só? Paulo parou ao ver Júlia sentada à mesa. Não sabia que tinha visitas. Paulo, esta é Júlia. Júlia, este é Dr. Paulo, meu advogado e amigo. A menina acenou timidamente com a mão, a boca cheia de bolo de chocolate. Conceição, por que não leva Júlia para se arrumar enquanto converso com o Dr. Paulo? No escritório, Augusto explicou a situação para o amigo, incluindo seu diagnóstico recente. Você trouxe uma criança desconhecida para sua casa. Augusto, isso é... Paulo parecia buscar as palavras certas. Incomum, para dizer o mínimo. Eu sei como parece, mas algo aconteceu quando encontrei essa menina. É como se... Augusto fez uma pausa procurando as palavras certas, como se fosse um sinal. Um sinal? Estou no fim da linha, Paulo. Os médicos foram claros. Esta doença vai me levar em questão de meses. Não tenho família, não tenho por quem lutar. E então encontro esta criança, sozinha no mundo como eu. O que você espera conseguir com isso? Não sei. Talvez dar algum sentido a estes últimos meses. Talvez fazer algo de bom antes de partir. E ela precisa de ajuda, Paulo. Vive com uma parente que a manda vender chicletes nas ruas. Que futuro essa menina terá? Paulo suspirou. Entendo seu impulso, mas legalmente isso é complicado. Você não pode simplesmente manter uma criança em sua casa. Há procedimentos, leis, e essa parente, ainda que negligente, tem a guarda legal. É por isso que você está aqui. Quero que investigue tudo sobre Júlia e sua família, e quero saber o que posso fazer para ajudá-la legalmente. Você está pensando em... Não sei ainda. Por enquanto, quero apenas dar a ela uma semana de normalidade de infância. Depois veremos. Vou precisar de mais informações sobre ela. Sobrenome, endereço, documentos. Falarei com ela. Mas com... Cuidado! Não quero que se sinta interrogada. Enquanto isso, no quarto de Júlia,
Dona Conceição ajudava a menina a se vestir com algumas roupas antigas que havia guardado. Eram da minha sobrinha, explicou a governanta. Estão um pouco grandes, mas servem até comprarmos novas. Tudo isso é para mim? Perguntou Júlia, olhando para as peças estendidas sobre a cama. Sim, querida. O senhor Augusto pediu para comprarmos mais hoje. Ele é muito rico, né? Dona Conceição sorriu. Sim, é muito rico, mas não era sempre assim. Ele trabalhou muito para conquistar o que tem. Por que ele mora sozinho nessa casa tão grande? A expressão da governanta ficou mais séria. O senhor Augusto tinha uma família, mas aconteceu um acidente muito grave há alguns anos, e ele perdeu a esposa e o filho. Desde então, vive sozinho. Ele parece triste. Ele estava muito triste, sim, até ontem. Dona Conceição ajustou a blusa de Júlia. Sabe, é a primeira vez em anos que o vejo sorrir de verdade. Quando retornaram ao escritório, encontraram Augusto e Dr. Paulo conversando em tom mais ameno. Olha só você, toda arrumada, exclamou Augusto ao ver Júlia. Ficou grande, disse a menina, mostrando as mangas dobradas. Da blusa. Não se preocupe, logo compraremos roupas no seu tamanho. Júlia, o Dr. Paulo precisa fazer algumas perguntas para ajudar você. Tudo bem? Ela assentiu, embora parecesse apreensiva. Júlia, qual é o seu sobrenome? Perguntou Paulo gentilmente. Santos. Júlia Santos. E onde você mora? Com a tia Marlene, na rua Sorocabanos, no Ipiranga. É uma casa pequena, com mais 2 famílias. Sua tia é irmã do seu pai ou da sua mãe? Da minha mãe. Mas minha mãe foi embora quando eu era bebê. Nunca a conheci. E seu pai, o que aconteceu com ele? Júlia baixou os olhos. Ele trabalhava na construção. Um dia teve um acidente e não voltou mais. Paulo e Augusto trocaram olhares. Você sabe onde ele trabalhava? Perguntou Augusto com cuidado. Era uma obra grande num prédio na Avenida Paulista. Ele sempre dizia que trabalhava no prédio mais importante da avenida. Augusto sentiu um calafrio. Sua empresa havia construído 3 edifícios na Avenida Paulista nos últimos 10 anos. Você sabe há quanto tempo isso aconteceu? 2 anos, eu acho. Eu tinha 5 anos. Paulo fez mais algumas perguntas gentis sobre a vida de Júlia, sua rotina, a escola, que ela raramente frequentava, e sua relação com a tia Marlene. A cada resposta, o rosto de Augusto ficava mais sombrio. Júlia, Dona Conceição vai levar você às compras agora. Podem comprar roupas, sapatos, brinquedos, tudo o que você quiser. Enquanto isso, eu e Dr. Paulo vamos resolver alguns assuntos. Após a saída das 2, Paulo se voltou para o amigo. Augusto, não pule para conclusões. São muitas obras, muitas construtoras em São Paulo. Quantas chances existem, Paulo? Você sabe que na época do acidente de Helena e Lucas, deixei a gestão das obras para terceiros. Delegava tudo, não me importava com nada além dos lucros. Se houve um acidente fatal em uma das minhas obras, e se a indenização não chegou até essa criança? Vou investigar imediatamente. Tenho contatos no Ministério do Trabalho que podem verificar registros de acidentes fatais em obras nos últimos anos. Se foi em um dos seus empreendimentos, saberemos logo. E quanto à tia? Como podemos garantir que Júlia fique segura quando voltar? Primeiro precisamos entender a situação legal. Se a tia tem a guarda formal, precisaremos de evidências de negligência ou maus tratos para contestá-la. Se for apenas um arranjo informal, temos mais opções. Faça o que for preciso, Paulo. Dinheiro não. É problema. Enquanto o advogado saía para iniciar as investigações, Augusto sentiu uma pontada familiar de dor no abdômen. Pegou o frasco de analgésicos, mas hesitou antes de tomá-los. Algo estava diferente. A dor, embora presente, parecia menos intensa. Ou talvez fosse apenas sua mente, focada agora em algo além de sua própria situação. Caminhou até o quarto que pertencera a Lucas. A porta permanecia fechada há 5 anos. Respirou fundo e girou a maçaneta. Tudo estava exatamente como naquele dia. Os brinquedos organizados nas prateleiras, os livros infantis, as roupas no armário. Dona Conceição mantinha o cômodo limpo e arejado, embora Augusto nunca entrasse ali. Era um santuário para uma vida interrompida.
Agora, olhando para aqueles objetos, Augusto não sentiu a habitual onda de desespero. Em vez disso, algo diferente surgiu. A percepção de que talvez pudesse dar um novo propósito a tudo aquilo. Não para substituir Lucas, nada jamais poderia, mas para honrar sua memória de uma forma que não havia considerado antes. Quando Dona Conceição retornou com Júlia, horas depois, a mansão já não parecia o mesmo lugar sombrio e silencioso. Havia sacolas espalhadas pelo hall de entrada, e o rosto da menina estava iluminado por um sorriso que fazia seus olhos brilharem. "Senhor Augusto, olha o que eu ganhei!" exclamou Júlia, tirando da sacola um pequeno urso de pelúcia. "É o primeiro ursinho que tenho na vida." Augusto sentiu algo se quebrar dentro de si, como uma última barreira de gelo derretendo sob o calor daquela alegria infantil. Abaixou-se até ficar na altura dela e sorriu. "É um ursinho muito bonito. Como vai chamá-lo?" Júlia pensou por um momento, a testa franzida em concentração. "Vou chamar ele de Esperança." Esperança é um nome diferente para um urso. A professora da escola uma vez disse que a esperança é a última que morre. Não entendi direito, mas achei bonito. Augusto sentiu os olhos umedecerem, algo que não acontecia há anos. "É um nome perfeito, Júlia." O terceiro dia de Júlia na mansão começou com uma surpresa. Augusto havia preparado o quarto ao lado do seu, o antigo quarto de Lucas para ela. "Este será seu quarto enquanto estiver aqui", disse, abrindo a porta. "Espero que goste." Júlia entrou timidamente, seus olhos percorrendo o espaço que havia sido cuidadosamente adaptado para ela. As paredes, antes azuis, agora exibiam um tom suave de verde. A cama tinha novos lençóis com estampa de flores, e sobre ela estavam vários bichos de pelúcia novos, além do Esperança. Uma estante continha livros infantis e, em um canto, havia uma pequena mesa com material de desenho. "É para mim?" perguntou incrédula. "Todo seu." Júlia caminhou lentamente pelo quarto, tocando cada objeto com reverência, como se temesse que tudo pudesse desaparecer a qualquer momento. Augusto a observava da porta, sentindo uma mistura de emoções que não conseguia nomear. "Sabe, Júlia, este quarto pertencia ao meu filho, Lucas. Ele teria mais ou menos a sua idade agora." A menina se virou para ele, seu rosto revelando compreensão além de seus anos. "O que aconteceu com ele?" Augusto hesitou. "Houve um acidente. Há 5 anos. Lucas e minha esposa, Helena, estavam voltando de um passeio quando um caminhão perdeu o controle na rodovia." "Eles foram para o céu?" perguntou Júlia com a simplicidade da infância. "Sim", respondeu Augusto, surpreendendo-se com a facilidade da resposta. "Eles foram para o céu." "Meu pai também está no céu", disse a menina, aproximando-se e, num gesto inesperado, pegando a mão de Augusto. "A tia Marlene disse que ele caiu do andaime porque era desastrado, mas eu sei que não é verdade. Meu pai era muito cuidadoso." Augusto sentiu o coração apertar. "Tenho certeza que ele era, Júlia." Naquela manhã, após o café, Augusto recebeu um telefonema urgente de Paulo. "Augusto, descobri algo. Você precisa vir ao meu escritório imediatamente." "Tão sério assim? Não pode me contar por telefone?" "Acho melhor conversarmos pessoalmente. E traga os documentos daquele empreendimento na Paulista, o edifício Centauros." Augusto sentiu um peso no estômago. O edifício Centauros havia sido seu projeto mais ambicioso, um arranha-céu de escritórios de luxo concluído há aproximadamente 2 anos. "Estarei aí em 1 hora." Dona Conceição concordou em ficar com Júlia, que estava entretida explorando seu novo quarto e os brinquedos que havia ganhado. Augusto partiu com uma sensação crescente de inquietação. No escritório de advocacia de Paulo, no Centro Financeiro de São Paulo, Augusto foi recebido com uma expressão grave. "Sente-se, Augusto." O advogado abriu uma pasta sobre a mesa. "Encontrei o registro do acidente. Foi há exatamente 2 anos e 3 meses, na construção do edifício Centauros. Um operário chamado Roberto Santos caiu do 15º andar quando um andaime cedeu. Deixou uma filha pequena." Augusto fechou os olhos, sentindo o impacto da confirmação. "Júlia." "Exatamente.
Júlia Santos, filha de Roberto Santos, na época com 5 anos. Como isso pôde acontecer? Todas as nossas obras seguem protocolos rigorosos de segurança. Paulo suspirou. Teoricamente, sim, mas você se lembra daquela época, Augusto. Você estava ausente. Delegava tudo para a diretoria, para os gestores, e o Centauros estava atrasado, sob pressão para ser entregue no prazo. A construtora terceirizada, qual era mesmo? Serra Engenharia, e aqui vem a parte mais complicada. Paulo deslizou outro documento pela mesa. A Serra abriu falência 6 meses após o acidente. A indenização devida à família de Roberto nunca foi paga. Augusto sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. E minha empresa? Não éramos responsáveis subsidiários? Tecnicamente, sim. Mas o processo parece ter se perdido nos trâmites burocráticos após a falência da Serra. Alguns documentos foram extraviados. Paulo olhou significativamente para Augusto. E você não estava exatamente presente para supervisionar essas questões. A culpa atingiu Augusto como uma avalanche. Não apenas sua negligência havia contribuído para o acidente, como sua ausência posterior havia deixado Júlia desamparada. Quanto deveria ter sido pago à família? Pela tabela da época, aproximadamente R$500 mil. Com correção e juros, hoje seria cerca de 650 mil. E isso nunca chegou a Júlia? Não, na verdade, encontrei algo ainda mais perturbador. Paulo abriu outro arquivo. A guarda de Júlia foi concedida temporariamente à tia Marlene Santos, logo após o acidente. Era para ser uma medida provisória até que se encontrasse uma solução permanente, já que a mãe havia abandonado a família anos antes. Mas Marlene nunca formalizou a adoção definitiva, provavelmente para evitar as visitas de acompanhamento do conselho tutelar. Então a guarda dela é irregular? Precária, eu diria. Existe um documento temporário, mas já vencido. Júlia está em um limbo jurídico. Augusto ficou em silêncio por alguns momentos, processando tudo. O que podemos fazer? Várias coisas. Primeiro, podemos pagar imediatamente a indenização devida, com todos os acréscimos legais. Segundo, podemos relatar a situação irregular da guarda ao juizado da infância. Terceiro, Paulo hesitou. Se você estiver realmente interessado, poderia solicitar a guarda provisória, alegando negligência da tia e o vínculo com sua empresa. Eu poderia fazer isso? É complicado, mas não impossível. Você tem a seu favor o fato de que sua empresa tem responsabilidade indireta pelo bem-estar da criança, além do vínculo que já estabeleceu com ela. Contra você, há o fato de ser um homem solteiro sem experiência com crianças e... Paulo fez uma pausa desconfortável. E meu estado de saúde, completou Augusto. Não precisamos mencionar isso por enquanto. Se conseguirmos a guarda provisória, teremos tempo para resolver o restante. O que exatamente você está planejando, Augusto? Não tenho certeza, mas sei que não posso permitir que Júlia volte para uma situação de abuso e negligência, não quando tenho meios de ajudá-la. Augusto, sei que você se sente culpado, mas... Não é apenas culpa, Paulo, é algo mais. Augusto olhou pela janela, observando a cidade lá fora. Quando recebi o diagnóstico, pensei que fosse o fim, que passaria meus últimos meses em solidão esperando o inevitável. Então encontrei Júlia e algo mudou. É como se me desse um propósito para o tempo que me resta. Paulo estudou o amigo com atenção. Você parece diferente, mas vivo. É exatamente como me sinto. Vivo pela primeira vez em anos. Bem, se é isso que deseja, vamos seguir em frente. Preparei alguns documentos que você precisa assinar, e precisaremos conversar com Júlia sobre isso, explicar a situação de maneira apropriada para a idade dela. Quando Augusto retornou à mansão, encontrou Júlia e Dona Conceição na cozinha preparando biscoitos. A menina tinha farinha no rosto e um sorriso que iluminava todo o ambiente. Ao vê-lo, correu em sua direção. Tio Augusto, olha o que a gente fez. São biscoitinhos de chocolate. Era a primeira vez que ela o chamava de tio, e o termo despertou em Augusto uma emoção que não esperava. Estão com uma aparência deliciosa, Júlia. Posso experimentar? Enquanto provava os biscoitos,
Augusto observava a interação entre Júlia e Dona Conceição. A governanta, normalmente reservada, parecia rejuvenescida pela presença da menina. Ria abertamente, algo raro nos últimos anos, e explicava com paciência cada etapa da receita. Júlia, precisamos conversar sobre algo importante, disse Augusto após o lanche. Você se lembra que me contou sobre o acidente do seu pai? A menina assentiu, seu semblante mudando imediatamente. Descobri algo sobre isso. Seu pai trabalhava em um prédio que minha empresa estava construindo. O prédio mais importante da Avenida Paulista, murmurou Júlia. Exatamente. E por causa disso, sinto que tenho uma responsabilidade especial com você. Como assim? Augusto pensou cuidadosamente sobre como explicar de maneira que uma criança de 7 anos pudesse entender. Quando acontece um acidente assim, a família tem direito a receber uma ajuda em dinheiro, uma compensação. Mas parece que você e sua tia nunca receberam esse dinheiro. A tia Marlene sempre diz que somos pobres por causa do governo que rouba tudo. Não foi bem assim, Júlia, e quero consertar isso. Primeiro, vamos garantir que você receba o que tem direito. E depois, Augusto fez uma pausa. Gostaria de saber se você estaria feliz em ficar aqui comigo por mais tempo. Não apenas uma semana, mas talvez permanentemente. Os olhos da menina se arregalaram. Morar aqui para sempre. Se você quiser, teríamos que conversar com um juiz, explicar a situação. Mas acho que seria possível. Júlia ficou em silêncio por um longo momento, algo incomum para ela. E a tia Marlene? Ela receberia a parte dela da compensação financeira, mas você ficaria aqui comigo e Dona Conceição. Eu poderia ir para a escola todos os dias? Claro que sim, uma boa escola perto daqui. E ter amigos e brinquedos e uma família de verdade. Augusto sentiu um nó na garganta. Sim, Júlia, uma família. A menina pulou da cadeira e abraçou Augusto com força. Eu quero muito. Naquela noite, enquanto Júlia dormia em seu novo quarto, Augusto teve uma consulta com o Dr. Ferreira, que veio à mansão a pedido dele. Sinceramente, Augusto, não entendo, disse o médico após examiná-lo. Seus níveis de dor deveriam estar aumentando, não diminuindo, e sua energia... Você parece notavelmente melhor do que há uma semana. É exatamente como me sinto, doutor. Melhor do que em anos, na verdade. O médico franziu a testa, consultando suas anotações. Os exames não mentem. O câncer está lá, em estágio avançado, mas sua resposta física é incomum. Talvez haja mais em jogo na saúde humana do que apenas o físico, sugeriu Augusto. Bem, certamente o estado emocional e psicológico influencia. A ciência comprova isso. Mas em casos tão avançados... O médico balançou a cabeça. De qualquer forma, vamos repetir alguns exames na próxima semana. Se essa melhora continuar, podemos reavaliar o protocolo de tratamento. Após a saída do médico, Augusto sentou-se na varanda que dava para o jardim, contemplando as estrelas. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo próximo à paz. Não sabia quanto tempo ainda teria, mas agora cada momento parecia precioso. Em seu bolso estava o relatório preliminar que Paulo havia preparado sobre a situação de Marlene Santos. As descobertas eram perturbadoras. Além de negligenciar Júlia, a mulher tinha antecedentes por pequenos golpes e recebimento de benefícios fraudulentos. O dinheiro que Júlia obtinha vendendo chicletes provavelmente ia para álcool e jogos de azar. O plano era claro agora. Augusto usaria todos os recursos ao seu alcance para garantir a guarda de Júlia. E se o tempo lhe fosse negado, garantiria que ela nunca mais precisasse se preocupar com seu futuro. Já havia instruído Paulo a iniciar os procedimentos para a criação de uma fundação, a Fundação Roberto Santos, dedicada à segurança de trabalhadores da construção civil e ao apoio às famílias afetadas por acidentes. Quando finalmente se recolheu, Augusto parou diante da porta do quarto de Júlia. Abriu-a silenciosamente e observou a menina dormindo, abraçada ao ursinho Esperança. Sorriu ao perceber a ironia do nome. De fato, a esperança havia ressurgido em sua vida
através daquela pequena criança encontrada nas ruas de São Paulo. Fechou a porta com cuidado e seguiu para seu próprio quarto. Pela primeira vez em anos, não precisou dos remédios para dormir. E novamente sonhou com Helena e Lucas. Mas desta vez eles não estavam sozinhos. Júlia estava com eles, todos sorrindo para ele, como uma promessa de que, de alguma forma inexplicável, tudo ficaria bem. Uma semana havia se passado desde que Júlia chegara à mansão dos Medeiros. O prazo inicialmente proposto por Augusto estava terminando, mas ninguém mencionava esse fato. A menina havia se integrado à rotina da casa como se sempre tivesse pertencido ali. Naquela manhã, enquanto tomavam café, o telefone tocou. Era Paulo, com notícias importantes. Augusto, consegui uma audiência com a juíza da Vara da Infância para amanhã. É uma oportunidade excepcional, não podemos desperdiçá-la. Tão rápido? Pensei que levaria semanas. Digamos que tenho bons contatos, e o caso é realmente excepcional. Mas tem mais uma coisa. Paulo fez uma pausa. Precisaremos notificar a tia de Júlia. Legalmente não podemos simplesmente manter a menina sem comunicar à guardiã, mesmo que a guarda seja precária. Augusto sentiu um aperto no peito. Entendo. Quando precisamos fazer isso? Já enviei um oficial de justiça ao endereço que Júlia nos forneceu. A audiência será amanhã às 10 horas. Tão cedo assim? E se ela vier buscar Júlia antes disso? A notificação informa claramente que qualquer tentativa de remover a criança antes da audiência resultará em complicações legais. Além disso, preparei um documento de indenização preliminar. Acredito que o valor será persuasivo. Augusto respirou fundo. Certo, prepararei Júlia para a audiência. Ela precisará estar presente? Sim, mas não se preocupe. A juíza Carmen Oliveira é conhecida por sua sensibilidade com crianças. Falará com ela em uma sala separada, sem pressão. Após desligar, Augusto voltou para a mesa do café onde Júlia desenhava animadamente em um caderno novo. Júlia, começou com cuidado, lembra quando conversamos sobre você ficar aqui por mais tempo? A menina ergueu os olhos subitamente atenta. Sim, você disse que eu poderia morar aqui para sempre. E eu quero isso. Mas para que isso aconteça, precisamos conversar com uma juíza, uma pessoa muito importante que decide o que é melhor para crianças como você. E se ela não deixar eu ficar aqui? O medo era evidente na voz de Júlia. Vamos fazer o possível para convencê-la, mas você precisa saber que sua tia Marlene também foi informada. Ela virá à audiência. Júlia empalideceu. Ela vai me levar embora? Não, querida, não vou permitir isso. Augusto se surpreendeu com a firmeza de sua própria voz. Mas você precisará ser muito honesta com a juíza, contar exatamente como era sua vida com sua tia. A menina assentiu lentamente. Tenho medo. Dela, tio Augusto. Eu sei. E é por isso que estarei lá com você. Não deixarei que ela a machuque novamente. Naquela tarde, enquanto Júlia tinha uma aula experimental com uma professora particular que Augusto havia contratado, ele recebeu uma ligação inesperada de Dr. Ferreira. Augusto, recebi os resultados dos últimos exames e, bem, precisamos conversar. Pode vir ao consultório hoje. É tão urgente assim? Digamos que é intrigante. 2 horas depois, Augusto estava sentado diante do médico, que exibia uma expressão de perplexidade enquanto comparava os novos exames com os anteriores. Em 30 anos de carreira, nunca vi nada. Assim, disse o médico. O tumor primário apresenta sinais de encapsulamento. As metástases parecem ter estacionado. O que isso significa em termos práticos? Significa que a progressão da doença desacelerou significativamente. Não é uma remissão, entenda bem. O câncer ainda está lá, mas o comportamento é totalmente atípico. E isso me dá quanto tempo? Antes, falávamos em 6 meses, talvez 1 ano com tratamento agressivo. Agora, sinceramente, não sei. Poderia ser consideravelmente mais. Além disso, seus marcadores de dor e inflamação estão bem melhores. Como se sente? Surpreendentemente bem. As dores diminuíram, tenho mais energia, durmo melhor. Dr. Ferreira recostou-se na cadeira pensativo.
Houve alguma mudança significativa em sua vida nas últimas semanas? Augusto sorriu. Podemos dizer que sim. No caminho de volta para casa, Augusto refletia sobre a coincidência, ou seria algo mais, entre a chegada de Júlia e a estabilização de sua doença. Lembrou-se das palavras da menina sobre o ursinho. Esperança é a última que morre. Talvez houvesse alguma verdade nisso que ia além da compreensão médica. Ao chegar à mansão, encontrou uma cena que o surpreendeu. Uma mulher de meia-idade, com roupas chamativas e cabelo tingido de vermelho intenso, gritava no portão enquanto o segurança tentava contê-la. Quero ver minha sobrinha agora. Sei que ela está aí dentro. Vocês não podem roubá-la de mim. Marlene Santos. A descrição de Júlia não fazia justiça à figura histriônica que se debatia diante do portão da mansão. Augusto desceu do carro e se aproximou. Senhora Santos, sou Augusto Medeiros. A mulher se virou para ele, os olhos injetados avaliando-o da cabeça aos pés. Então é você que está mantendo minha sobrinha em cativeiro? Sabe que isso é crime, não sabe? Júlia está segura e bem cuidada. Temos uma audiência marcada para amanhã, onde discutiremos a situação adequadamente. Não, quero saber de audiência. Quero minha sobrinha agora, tenho a guarda dela. Uma guarda temporária que expirou há mais de um ano, retrucou Augusto com frieza. Além disso, temos evidências de negligência e possíveis maus-tratos. Marlene mudou instantaneamente de postura. O rosto contorcido em raiva deu lugar a uma expressão calculista. Quanto? Perdão? Não se faça de desentendido. Quanto está disposto a pagar? Porque essa menina é minha responsabilidade legal, gostem ou não. Se quer tanto ficar com ela, vai ter que compensar adequadamente. Augusto sentiu uma onda de náusea. Aquela mulher estava literalmente colocando um preço na sobrinha. Como? Disse. Discutiremos tudo isso na audiência de amanhã. Meu advogado apresentará uma proposta de indenização referente ao acidente do pai de Júlia, que nunca foi paga. Quanto à guarda, isso será decidido pela juíza, com base no melhor interesse da criança. Você não sabe com quem está lidando, sibilou Marlene. Posso fazer um escândalo tão grande que sua reputação vai para o lixo. Um velho rico mantendo uma menina em casa, o que acha que os jornais diriam disso? Augusto se aproximou baixando a voz. E o que acha que diriam quando souberem que uma criança de 7 anos era forçada a vender chicletes nas ruas até altas horas, enquanto a tia gastava o dinheiro em bebida e jogos? Ou quando virem os laudos médicos confirmando desnutrição crônica e sinais de violência física? Marlene recuou, o veneno em seu olhar quase palpável. Isso não acabou, advertiu antes de se afastar. Quando Augusto entrou na casa, encontrou Júlia encolhida atrás da porta, os olhos arregalados de medo. Você ouviu? Ela assentiu. A tia Marlene veio me buscar? Augusto se ajoelhou diante dela. Sim, mas não se preocupe, ela não vai levá-la, prometo. Júlia o abraçou com força, como se temesse ser arrancada dali a qualquer momento. Tenho medo da audiência, confessou a voz abafada contra o peito de Augusto. Eu sei, mas estamos do lado certo, Júlia, e faremos tudo dentro da lei. A juíza vai entender. Naquela noite, após colocar Júlia para dormir, Augusto recebeu novamente a visita de Paulo, que trazia documentos para a audiência do dia seguinte. Consegui reunir evidências contundentes, explicou o advogado. Relatórios escolares mostrando frequência mínima de Júlia, depoimentos de vizinhos, até mesmo um registro de atendimento hospitalar de 6 meses atrás, quando ela deu entrada com uma fratura no braço. Na época, Marlene alegou que a menina havia caído da escada, mas o médico registrou suspeita de agressão. Meu Deus, murmurou Augusto, como permitimos que isso acontecesse? Como um sistema inteiro falhou com essa criança? Acontece mais do que gostaríamos de admitir. Crianças como Júlia caem nas frestas do sistema. Sem pais presentes, com guardiões negligentes, tornam-se praticamente invisíveis. Até agora, disse Augusto com determinação. Marlene esteve aqui hoje, exigindo ver Júlia. Quando percebeu que não conseguiria, mudou de tática. Tentou me chantagear. Paulo não parecia surpreso. Típico. Não se preocupe.
Preparei um documento de acordo financeiro que deverá satisfazê-la, sem ceder na questão da guarda. Ela não merece um centavo. Concordo moralmente, mas legalmente é mais simples resolver assim. Além disso, o dinheiro da indenização pelo acidente de Roberto é um direito legítimo, ainda que tenha chegado com atraso. Após a saída de Paulo, Augusto foi até o quarto de Júlia para verificar se ela estava dormindo. A menina estava sentada na cama, abraçada ao ursinho Esperança. "Não consegue dormir?" perguntou Augusto, sentando-se ao seu lado. "Tive um sonho ruim. Quer me contar?" "Sonhei que a tia Marlene me levava embora, e eu nunca mais via você." Augusto acariciou os cabelos da menina. "Foi só um pesadelo. Amanhã estaremos juntos na audiência e vamos mostrar à juíza que seu lugar é aqui. E se não funcionar?" "Funcionará. Sabe por quê?" Augusto apontou para o ursinho. "Porque a esperança é a última que morre, lembra?" Júlia sorriu fracamente. "Você promete que não vai me abandonar?" "Prometo, Júlia. Nunca vou te abandonar." Enquanto observava a menina finalmente adormecer, Augusto refletia sobre a ironia daquela promessa. Há apenas 2 semanas, ele estava preparado para abandonar a própria vida, entregando-se à doença sem lutar. Agora, encontrava-se fazendo planos para o futuro, um futuro que incluía Júlia e um propósito maior. No dia seguinte, Augusto, Júlia e Paulo chegaram cedo ao fórum. A menina usava um vestido simples, mas bonito, escolhido por Dona Conceição, e seus cabelos estavam cuidadosamente penteados. Parecia outra criança comparada àquela que vendia chicletes nas ruas há pouco mais de uma semana. Marlene já estava lá, acompanhada por um advogado de aparência cansada. Ao ver Júlia, fez um movimento na direção dela, mas Paulo interveio. "Senhora Santos, por favor, mantenha a distância da criança até a decisão da juíza." A sala de audiências era menor e menos intimidadora do que Augusto havia imaginado. Juíza Carmen Oliveira, uma mulher de meia-idade com expressão serena, entrou e cumprimentou a todos com formalidade. "Antes de iniciarmos, gostaria de conversar com a menor em particular", anunciou. "Júlia, você pode vir comigo por alguns minutos?" A menina olhou para Augusto, que assentiu encorajadoramente. "Vai ficar tudo bem. A juíza só quer conversar um pouco com você." Enquanto Júlia acompanhava a juíza para uma sala adjacente, Augusto sentia o coração acelerado. Todo o seu futuro, e o de Júlia, dependia do que aconteceria nos próximos minutos. "Ela vai contar tudo", sussurrou Marlene, com um sorriso maldoso. "Todas as histórias que inventou para você." Augusto a ignorou, concentrando-se na porta por onde Júlia havia saído. Paulo colocou uma mão em seu ombro, em um gesto silencioso de apoio. Após o que pareceu uma eternidade, a juíza retornou com Júlia, que imediatamente correu para o lado de Augusto. A expressão da magistrada era ilegível. "Ouvi o suficiente", declarou sentando-se. "Este é um caso incomum, mas não sem precedentes. Tenho diante de mim evidências de negligência por parte da guardiã atual, cujo direito legal é, no mínimo, questionável dado o vencimento da guarda temporária. Por outro lado, temos um candidato a guardião que, embora não tenha laços sanguíneos com a menor, apresenta condições materiais e emocionais adequadas, além de uma conexão com o caso através da empresa envolvida no acidente que vitimou o pai da criança." A juíza fez uma pausa, olhando diretamente para Augusto. "Senhor Medeiros, está ciente da responsabilidade que está assumindo? Uma criança não é um objeto de caridade ou um projeto temporário. É um compromisso para a vida." "Estou plenamente consciente, meritíssima, e estou preparado para esse compromisso." A juíza assentiu lentamente. "Considerando todas as circunstâncias e principalmente o bem-estar da menor, decido conceder a guarda provisória de Júlia Santos ao senhor Augusto Medeiros, pelo período de 6 meses, durante o qual serão realizadas visitas periódicas de assistentes sociais para avaliar a adaptação da criança. Após esse período, caso os relatórios sejam favoráveis, consideraremos a possibilidade de guarda definitiva, com vistas à adoção." Júlia apertou a mão de Augusto, um sorriso iluminando seu rosto.
Marlene, por outro lado, levantou-se furiosa. Isso é um absurdo! Ele comprou todo mundo! Minha sobrinha foi praticamente sequestrada e ninguém faz nada. Senhora Santos, interveio a juíza com frieza, sugiro que controle suas emoções. O acordo financeiro proposto pelo Sr. Medeiros é mais que generoso, considerando as circunstâncias. Se preferir contestá-lo, podemos abrir uma investigação completa sobre suas ações como guardiã nos últimos 2 anos, incluindo o destino dos recursos que a menor obtinha trabalhando nas ruas. Marlene empalideceu e se calou. Seu advogado sussurrou algo em seu ouvido e ela assentiu a contragosto. Aceitamos o acordo financeiro, declarou o advogado. Minha cliente abre mão de quaisquer reivindicações futuras sobre a guarda da menor. Ao saírem do fórum, Júlia saltitava de alegria. Agora posso ficar com você para sempre. Bem, por enquanto são 6 meses, corrigiu Paulo gentilmente. Mas se tudo correr bem, e tenho certeza que sim, depois será definitivo. No carro, a caminho de casa, Júlia observava a cidade pela janela, como se a visse com novos olhos. Tio Augusto, disse de repente, agora posso chamar a sua casa de minha casa também? Augusto sorriu, sentindo uma estranha leveza no peito. Claro que pode, Júlia. Agora é a nossa casa. E podemos fazer uma festa? Para comemorar? Uma festa? Que tipo de festa você gostaria? Júlia pensou por um momento. Uma festa com bolo, balões e onde eu possa convidar amigos da escola quando eu tiver. Parece uma ótima ideia. Vamos organizar isso. Enquanto o carro avançava pelas ruas de São Paulo, Augusto refletia sobre como sua vida havia mudado completamente em apenas 2 semanas, da desesperança ao propósito, da solidão à companhia, da resignação à luta, e tudo por causa de um encontro casual com uma menina vendendo chicletes. Talvez fosse verdade o que diziam, pensou. Talvez a esperança realmente fosse a última a deixar de existir. E talvez, apenas talvez, ela tivesse o poder de realizar pequenos milagres. 3 meses haviam se passado desde a audiência. O outono paulistano pintava as árvores do jardim da mansão dos Medeiros com tons dourados e alaranjados. Júlia, agora matriculada no Colégio Santa Mônica, um dos mais prestigiados de São Paulo, adaptava-se surpreendentemente bem à nova vida. Naquela manhã, Augusto observava da janela do escritório enquanto a menina esperava o transporte escolar, vestindo o uniforme azul marinho com uma mochila colorida às costas. Quem a visse agora jamais imaginaria que, poucos meses antes, ela vendia chicletes nas ruas. Senhor Augusto, o Dr. Ferreira está na linha 2, anunciou Regina pelo interfone. Obrigado, Regina. Augusto atendeu, já imaginando o teor da conversa. Tinha feito novos exames na semana anterior. E então, doutor, alguma novidade? Para ser sincero, Augusto, continuo perplexo. Os resultados confirmam o que já havíamos observado antes. O tumor está praticamente estabilizado. As metástases não avançaram. Seus marcadores sanguíneos estão significativamente melhores. Isso significa que estou curado? Não chegaria a tanto. O câncer ainda está presente, mas é como se tivesse entrado em uma espécie de hibernação. Em mais de 30 anos de medicina, nunca vi nada assim sem um tratamento agressivo que você optou por não fazer. Augusto sorriu para si mesmo. Talvez eu tenha encontrado um tipo diferente de tratamento, doutor. Seja o que for, está funcionando. Continuamos com os acompanhamentos mensais, mas, sinceramente, se me perguntasse hoje qual sua expectativa de vida, eu não saberia responder. Poderia ser anos, não meses. Após desligar, Augusto permaneceu pensativo. A melhora em sua saúde coincidia exatamente com a chegada de Júlia. Seria possível que o simples ato de abrir o coração para aquela criança tivesse desencadeado uma resposta física em seu organismo? Os médicos falavam sobre o poder da mente sobre o corpo, sobre como estados emocionais positivos fortaleciam o sistema imunológico. Talvez houvesse algo nisso. O interfone tocou novamente. Senhor Augusto, o Dr. Paulo chegou. Peça para ele subir. Paulo entrou no escritório com uma pasta grossa debaixo do braço e um sorriso satisfeito no rosto.
Tenho ótimas notícias, anunciou sentando-se. O juiz aprovou a criação da Fundação Roberto Santos. Todos os documentos estão prontos. Podemos iniciar as operações imediatamente. Excelente. E quanto ao caso da Serra Engenharia? A investigação está avançando. Já identificamos pelo menos 10 outras famílias em situação similar à de Júlia. Trabalhadores que sofreram acidentes graves ou fatais e cujas indenizações nunca foram pagas devido à falência da empresa. Augusto assentiu gravemente. Quero que todas essas famílias sejam compensadas, Paulo, com juros e correção. E quero que a Fundação estabeleça um programa de acompanhamento para garantir que crianças como Júlia tenham acesso à educação e cuidados adequados. Já incluí isso no Estatuto da Fundação. Aliás, a assistente social deve vir hoje para mais uma visita, não é? Às 14h. Mas não estou preocupado. As 2 visitas anteriores foram muito positivas. Júlia está se adaptando bem à escola, fez amigos, seus pesadelos diminuíram. A psicóloga diz que seu desenvolvimento emocional está acima do esperado para uma criança que passou por tantos traumas. Paulo observou o amigo com atenção. E você, Augusto? Como está se adaptando? À paternidade? Augusto sorriu. É desafiador, não vou negar. Existem dias em que não tenho ideia do que estou fazendo, mas... Fez uma pausa, buscando as palavras certas. É como se eu tivesse encontrado um propósito novamente, algo pelo que vale a pena acordar todas as manhãs. E sua saúde? Surpreendentemente estável. Dr. Ferreira está intrigado, diz que nunca viu nada parecido. Paulo balançou a cabeça, maravilhado. Às vezes, a vida nos surpreende de maneiras que não podemos explicar. Após a saída do advogado, Augusto dedicou o resto da manhã aos detalhes da Fundação Roberto Santos. Queria que fosse mais do que apenas um gesto simbólico de reparação. Seria uma transformação real na vida de famílias afetadas por acidentes na construção civil, um setor que, ele sabia bem, frequentemente negligenciava a segurança dos trabalhadores em favor do lucro e dos prazos. Além disso, havia iniciado uma auditoria completa em todas as obras da Medeiros Construções, implementando protocolos de segurança muito mais rigorosos do que exigia a legislação. Alguns acionistas reclamaram dos custos adicionais, mas Augusto foi irredutível. Nunca mais permitiria que o lucro fosse priorizado sobre vidas humanas. Ao meio-dia, decidiu almoçar em casa para estar presente quando a assistente social chegasse. No caminho, parou em uma loja de brinquedos e comprou um presente para Júlia. Um telescópio infantil. A menina havia demonstrado fascínio pelas estrelas após assistir a um documentário sobre astronomia na escola. Quando chegou à mansão, encontrou Dona Conceição organizando tudo para a visita da assistente social. A casa está impecável, Conceição. Não se preocupe tanto. Quero que tudo esteja perfeito, Sr. Augusto. Essa visita é importante para o futuro da menina. Augusto sorriu. A governanta, que inicialmente observara a chegada de Júlia com reserva, agora era sua mais fervorosa defensora. Tratava a menina como a neta, que nunca teve, ensinando-lhe a cozinhar, contar histórias, cuidar das plantas do jardim. Era comovente ver como aquela criança havia trazido vida nova não apenas para ele, mas para todos ao seu redor. Às 2h, a campainha tocou. Marta Oliveira, a assistente social designada pelo juizado, era uma mulher de meia-idade com expressão séria, mas gentil. Esta seria sua terceira visita para avaliar a adaptação de Júlia ao novo lar. Senhor Medeiros, como vai? Cumprimentou formalmente. E onde está Júlia? Deve estar chegando da escola a qualquer momento. Aceita um café enquanto esperamos? Enquanto conversavam na sala, a porta da frente se abriu e Júlia entrou correndo, o rosto iluminado por um sorriso. Tio Augusto, tirei 10 na prova de matemática. Só então notou a presença da assistente social. Oi, Dona Marta. Olá, Júlia. Parece que está com ótimas notícias hoje. Sim. A professora disse que eu sou a aluna que mais melhorou na turma e vou participar da Feira de Ciências mês que vem. Isso é maravilhoso, Júlia. Gostaria de conversar um pouco com você sobre como tem sido morar aqui.
Podemos ir ao seu quarto? Enquanto Júlia mostrava orgulhosamente seu quarto à assistente social, Augusto aguardava, na sala, tentando não parecer ansioso. Sabia que estas visitas eram cruciais para o processo de adoção definitiva. Embora confiasse que tudo estava indo bem, não podia evitar uma pontada de preocupação. Meia hora depois, Marta desceu sozinha. Júlia havia ficado no quarto, trabalhando em um projeto escolar. Senhor Medeiros, posso ser franca? Augusto sentiu o coração acelerar. Claro. Quando iniciei este caso, tinha muitas reservas. Um homem solteiro, sem experiência com crianças, querendo adotar uma menina sem nenhum vínculo familiar. São muitas bandeiras vermelhas na minha profissão. Compreendo. Mas devo admitir que raramente vi uma adaptação tão bem-sucedida. Júlia está florescendo. Seu desenvolvimento escolar, emocional e social é notável para uma criança que passou por tantos traumas. Ela fala de você com admiração e segurança. Sente-se protegida, amada, e percebo que o sentimento é recíproco. Augusto sentiu um nó na garganta. Ela mudou minha vida, Sra. Oliveira. Deu um propósito aos meus dias. É exatamente isso que vejo, e é por isso que meu relatório será extremamente positivo. Acredito que o juiz concederá a adoção definitiva após os 6 meses de guarda provisória, se tudo continuar assim. Depois que a assistente social se foi, Augusto subiu ao quarto de Júlia, onde a encontrou debruçada sobre um cartaz colorido. O que está fazendo? Perguntou sentando-se ao lado dela. É meu projeto para a Feira de Ciências. Estamos estudando o sistema solar e eu vou fazer uma maquete com todos os planetas. A professora disse que posso usar luzes para mostrar como o Sol ilumina cada um. Augusto sorriu, lembrando-se do presente que havia comprado. Tenho uma surpresa para você. Entregou o pacote à menina, que o abriu com entusiasmo. Um telescópio! Exclamou, os olhos brilhando. Agora vou poder ver as estrelas de verdade. Podemos montá-lo juntos no fim de semana. O que acha? Talvez no jardim, onde a vista para o céu é melhor. Vai ser incrível. Augusto observou Júlia examinar cada peça do telescópio com curiosidade e cuidado. Era extraordinário como aquela menina, que havia passado por tantas privações, mantinha intacta sua capacidade de maravilhar-se, de encontrar alegria nas coisas mais simples. Júlia, disse após alguns momentos. Dona Marta disse que tudo está indo muito bem. Em alguns meses, o juiz provavelmente permitirá que você fique aqui permanentemente. Como se sente sobre isso? A menina levantou os olhos do telescópio subitamente séria. Eu quero muito ficar aqui para sempre, tio Augusto. Tenho medo de ter que voltar para a tia Marlene. Isso não vai acontecer, prometo. Mas quero que você saiba que, se ficar aqui definitivamente, há algumas coisas que podemos decidir juntos. Por exemplo, como você gostaria de me chamar? Como assim? Bem, você me chama de tio Augusto, o que é perfeitamente adequado. Mas se eu me tornar legalmente seu pai adotivo, você pode me chamar simplesmente de Augusto, ou... Ele hesitou, sentindo uma emoção inesperada. Ou de pai, se um dia se sentir confortável com isso. Júlia ficou em silêncio por um longo momento, parecendo processar a informação. Eu nunca chamei ninguém de pai além do meu pai de verdade, disse finalmente a voz pequena. Mas acho que ele não ficaria bravo se eu chamasse você assim também. Ele sempre dizia que queria que eu fosse feliz. Tenho certeza que sim, Júlia. Seu pai era um homem bom e corajoso. Aliás, tenho algo importante para te contar. Augusto fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. Lembra que eu te disse que a empresa onde seu pai trabalhava era minha? Júlia assentiu. Bem, criei uma fundação com o nome do seu pai, Fundação Roberto Santos. Ela vai ajudar outras crianças que perderam seus pais em acidentes de trabalho, assim como você. E quando você crescer, se quiser, poderá participar dela, ajudar a decidir como ajudar essas famílias. Os olhos da menina se arregalaram. Meu pai teria um nome em um lugar importante? Não apenas um nome, Júlia, um legado. Algo que continuará ajudando pessoas por muitos anos. Júlia abraçou Augusto com força. Obrigada, pai. A palavra, dita pela primeira vez,
Atingiu Augusto como uma onda de emoção. Sentiu os olhos marejarem enquanto abraçava a menina de volta. Naquela noite, após o jantar, Augusto levou Júlia ao jardim para montar o telescópio. O céu estava excepcionalmente claro, as estrelas brilhando intensamente sobre São Paulo, uma visão rara na metrópole geralmente coberta por poluição. "Olha, pai!" exclamou Júlia, apontando para o céu. "Uma estrela cadente!" Augusto olhou a tempo de ver o rastro luminoso cortando o céu noturno. "Rápido, faça um pedido", disse Júlia com urgência. "A professora disse que se a gente pedir algo quando vê uma estrela cadente, o pedido se realiza." Augusto sorriu. "E o que você pediu?" "Não posso contar, senão não se realiza, mas tenho certeza que vai acontecer." Enquanto ajudava Júlia a ajustar o telescópio, Augusto refletia sobre como a vida podia mudar de maneira tão drástica e inesperada. Há apenas 4 meses, estava sozinho, doente, preparando-se para o fim. Agora, estava sob o céu estrelado, ensinando astronomia a uma criança que o chamava de pai, fazendo planos para o futuro, criando uma fundação para ajudar outras famílias. E, mais surpreendente ainda, sua saúde continuava a melhorar, desafiando todas as expectativas médicas. Era como se o universo tivesse conspirado para lhe dar uma segunda chance, através do encontro casual com uma menina que vendia chicletes. "Pai", chamou Júlia, tirando-o de seus pensamentos. "Acho que consigo ver Júpiter." Augusto se inclinou para olhar através do telescópio. "Realmente parece ser Júpiter. Veja como é brilhante." "É o maior planeta do sistema solar", recitou Júlia, orgulhosa de seu conhecimento recém-adquirido. "Tem muitas luas e uma grande tempestade chamada Grande Mancha Vermelha." "Você aprende rápido, sabia? Vai ser uma cientista brilhante um dia." Júlia sorriu, seus olhos refletindo as estrelas. "Ou uma engenheira como você. Posso construir prédios seguros onde ninguém se machuca." Augusto sentiu o coração se expandir com uma mistura de orgulho e esperança. "Você pode ser o que quiser, Júlia. O importante é que seja feliz e faça o bem aos outros." Continuaram observando as estrelas por mais algum tempo, Augusto explicando pacientemente as constelações que conseguiam identificar. Quando finalmente entraram, Júlia já estava bocejando de sono. "Hora de dormir, pequena astrônoma", disse Augusto, ajudando-a a guardar o telescópio. Após o ritual noturno, banho, escovação de dentes, uma história antes de dormir, Júlia abraçou seu ursinho Esperança e olhou seriamente para Augusto. "Pai, posso te contar um segredo?" "Claro que pode. Lembra do meu pedido para a estrela cadente? Era que você ficasse bom da sua doença." Augusto ficou surpreso. Nunca havia falado com Júlia sobre sua condição de saúde, temendo assustá-la. Como você soube que estou doente?" "Ouvi você falando com o doutor no telefone uma vez, e vi os remédios no seu banheiro. A tia Marlene tomava remédios parecidos quando estava muito doente." "Júlia, mas você vai ficar bom, não vai? Meu pedido vai se realizar. A esperança é a última que morre, lembra?" Augusto engoliu em seco, lutando contra a emoção. "Lembro sim. E sabe de uma coisa? Acho que seu pedido já está se realizando. Estou me sentindo melhor a cada dia." "Por causa de mim?" "Sim, Júlia, por sua causa." Quando finalmente deixou o quarto de Júlia, Augusto sentiu uma paz que não experimentava há anos. Independentemente do que o futuro reservasse, quanto tempo mais teria, uma coisa era certa: aquela criança havia salvado sua alma. E talvez, de alguma forma misteriosa que a ciência não conseguia explicar, estivesse salvando também seu corpo. Olhando pela janela do corredor, contemplou novamente o céu estrelado. Se pudesse fazer um pedido àquela estrela cadente, seria simplesmente poder ver Júlia crescer, tornar-se a mulher extraordinária que ele sabia que ela seria um dia. E, pelo jeito que as coisas estavam indo, talvez esse desejo não fosse tão impossível quanto havia parecido há alguns meses. 1 ano havia se passado desde o encontro fortuito nas ruas de São Paulo. A mansão dos Medeiros, antes um lugar sombrio e silencioso,
transbordava de vida e cores. No jardim, mesas decoradas com balões coloridos e faixas festivas aguardavam os convidados para uma celebração especial. "Pai, as flores ficaram lindas!" exclamou Júlia, agora com 8 anos, correndo pelo jardim com um vestido azul celeste que realçava seus cachos escuros, agora mais compridos e saudáveis. "A Mariana vai adorar minha festa." Augusto sorriu, observando a transformação da filha. Sim, legalmente sua filha há exatos 3 meses, quando o juiz finalmente concedeu a adoção definitiva. Júlia havia florescido naquele ano. Seu rosto, antes magro e tenso, agora era redondo e frequentemente iluminado por sorrisos. Sua postura, antes encolhida como quem espera um golpe, agora era confiante e relaxada. Sua voz, antes hesitante, agora era firme e alegre, especialmente quando explicava entusiasmada algum novo conhecimento adquirido na escola, onde se destacava como uma das melhores alunas. "Tenho certeza que todos vão adorar", respondeu ajustando a gravata. Havia insistido em vestir-se formalmente para a ocasião, apesar do calor do verão paulistano. Afinal, não era uma festa qualquer. Era a celebração oficial de um ano de convivência, agora como pai e filha legalmente reconhecidos. "Senhor Augusto, os primeiros convidados estão chegando", anunciou Dona Conceição, também vestida para a ocasião com um vestido floral que nunca havia usado antes. "Vou recebê-los. Júlia, quer vir comigo?" A menina assentiu animadamente e correu para pegar sua mão. Juntos, dirigiram-se para a entrada da mansão. Os primeiros a chegar foram Paulo e sua esposa Clarice, que já eram presença constante na vida de Júlia. "Tio Paulo", a menina abraçou o advogado com entusiasmo. "Olá, princesa, feliz aniversário de adoção." Paulo entregou um pacote grande e colorido. "Esse é da parte minha e da tia Clarice." Júlia agradeceu educadamente, mas Augusto notou seus olhos brilhando de ansiedade para abrir o presente. "Pode abrir agora, se quiser", permitiu, sabendo que a curiosidade da filha estava quase transbordando. Com um gritinho de alegria, Júlia rasgou o papel de presente, revelando uma caixa com um microscópio infantil avançado. "Uau! Agora posso ver as células que a professora mostrou no livro. Obrigada, tio Paulo. Obrigada, tia Clarice." Logo, outros convidados começaram a chegar. Colegas de escola de Júlia com seus pais, alguns funcionários de confiança da empresa de Augusto, Dr. Ferreira e sua família, a professora de Júlia, e até mesmo a assistente social Marta, que havia se tornado uma amiga da família. Entre os presentes mais significativos estava um grupo de famílias apoiadas pela Fundação Roberto Santos, incluindo crianças que, como Júlia, haviam perdido seus pais em acidentes de trabalho. Para Augusto, era fundamental que sua filha compreendesse o propósito maior por trás da fundação que levava o nome de seu pai biológico. Quando todos os convidados já haviam chegado e estavam acomodados no jardim, Augusto pediu a atenção de todos, batendo suavemente em uma taça com uma colher de prata. "Gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês neste dia tão especial para mim e para Júlia." Sua voz estava ligeiramente embargada pela emoção. "Há exatamente 1 ano, nossas vidas se cruzaram de uma forma que só posso descrever como milagrosa. O que começou como um encontro casual nas ruas de São Paulo transformou-se na maior bênção que já recebi." Olhou para Júlia, que sorria de pé ao seu lado. "Muitos de vocês sabem que quando encontrei esta menina extraordinária, eu estava em um momento muito difícil da minha vida. Os médicos haviam me dado poucos meses devido a uma doença grave." Um murmúrio percorreu a plateia. Embora muitos soubessem da doença de Augusto, poucos estavam cientes da gravidade do diagnóstico inicial. "O que ninguém poderia prever", continuou, "foi o que aconteceu depois. A cada dia que passava com Júlia, algo inexplicável acontecia dentro de mim. As dores diminuíam, a energia voltava, a vontade de viver se renovava." Olhou para Dr. Ferreira, que assentiu sutilmente. "Há 3 meses fiz exames completos novamente. O câncer que antes se espalhava agressivamente pelo meu corpo agora está quase completamente em remissão.
Os médicos não têm explicação científica para isso. Novos murmúrios, agora de espanto e alegria. Alguns chamariam isso de coincidência, outros de milagre médico. Eu prefiro chamar pelo nome que Júlia deu ao seu primeiro ursinho de pelúcia, Esperança. Augusto pegou a mão da filha. Esta criança me ensinou que, mesmo nos momentos mais sombrios, a esperança é a última que morre. E às vezes, ela não morre, ela nos salva. Augusto fez uma pausa, visivelmente emocionado. Hoje não celebramos apenas um ano de convivência, celebramos uma segunda chance. Para Júlia, que encontrou um lar seguro e amoroso. Para mim, que encontrei um propósito. E, surpreendentemente, uma cura que a medicina não consegue explicar. E para muitas outras famílias, através da Fundação Roberto Santos, que agora recebem o apoio que merecem. Paulo, que estava próximo, ergueu sua taça. A Júlia e Augusto, que a história de vocês inspire muitas outras. Todos os presentes ergueram suas taças, alguns com lágrimas nos olhos. Júlia, um pouco envergonhada com toda a atenção, escondeu o rosto no braço do pai. Mas seu sorriso era visível para todos. A festa transcorreu alegremente, com música, jogos para as crianças e conversas animadas entre os adultos. Em um momento, Augusto se afastou um pouco para observar tudo de longe. Ver sua casa, antes um santuário de solidão, agora repleta de risos e vida, era uma experiência surreal. Paulo se aproximou, oferecendo-lhe uma bebida não alcoólica. 1 centavo pelos seus pensamentos. Augusto sorriu. Estava apenas refletindo sobre como a vida pode mudar completamente em um ano. Se alguém me dissesse, naquela noite em que saí caminhando sem rumo, que hoje eu estaria aqui saudável com uma filha, liderando uma fundação, eu teria achado absurdo. A vida tem dessas surpresas, concordou Paulo. E, falando em surpresas, os papéis da expansão da fundação estão prontos. Com o novo aporte que você fez, poderemos estender o programa para todo o Brasil nos próximos 5 anos. Excelente. Quero que nenhuma criança passe pelo que Júlia passou e nenhuma família fique desamparada após perder seu provedor em um acidente de trabalho. Sabe o que é mais impressionante em tudo isso? Paulo fez um gesto abrangendo o jardim, as crianças brincando, os adultos conversando. Não é apenas o bem que você está fazendo por Júlia ou pelas famílias da fundação. É como você mudou completamente o legado da sua empresa. A Medeiros Construções era conhecida pela eficiência e lucratividade. Agora é referência em responsabilidade social e segurança do trabalho. Augusto assentiu, reconhecendo a verdade nas palavras do amigo. Nos últimos meses, havia implementado mudanças radicais em todos os processos da empresa. Os novos protocolos de segurança, muito acima das exigências legais, haviam se tornado um diferencial competitivo. Os programas de apoio às famílias dos trabalhadores, incluindo bolsas de estudo para os filhos, assistência médica e psicológica, haviam reduzido significativamente a rotatividade. E tudo isso por causa de uma menina vendendo chicletes, murmurou Augusto, mais para si mesmo do que para Paulo. Nesse momento, Júlia se aproximou correndo, acompanhada por uma das crianças da fundação, um menino de aproximadamente 10 anos chamado Gabriel. Pai, posso mostrar meu telescópio para o Gabriel? Ele nunca viu um planeta de perto. Claro que pode, querida, mas cuidado para não derrubar, está bem? Enquanto as crianças se afastavam, Augusto sentiu uma onda de gratidão tão intensa que quase o deixou sem fôlego. Observou Júlia explicando pacientemente para Gabriel como ajustar o telescópio, usando os mesmos gestos e expressões que ele havia usado ao ensiná-la. Dr. Ferreira, que passava por perto, parou ao lado dele. Seu último exame chegou ontem, Augusto. Queria esperar até depois da festa para contar, mas acho que você merece saber agora. Augusto sentiu um frio no estômago. Apesar das melhoras consistentes, sempre havia o medo de uma recaída. E então, remissão quase completa. Ainda há algumas células anormais, mas em quantidade tão pequena que muitos médicos considerariam uma cura prática. Se continuar assim, em 6 meses, poderemos declarar remissão total.
Augusto fechou os olhos por um momento, deixando a notícia ser absorvida. Obrigado, doutor, por tudo. Não me agradeça. Cientificamente não posso explicar o que aconteceu. Os tratamentos paliativos que você aceitou fazer não justificam uma melhora tão dramática. O médico olhou para Júlia, que ria enquanto ajudava Gabriel a olhar através do telescópio. Mas como médico com décadas de experiência, posso dizer que já vi o poder da mente sobre o corpo muitas vezes. O que você encontrou, um propósito, amor, esperança, pode ser mais poderoso que qualquer medicamento que eu possa prescrever. Quando a festa finalmente terminou e o último convidado se despediu, Augusto e Júlia sentaram-se juntos na varanda, observando o céu noturno. A menina estava cansada, mas feliz, recostada contra o peito do pai. Foi a melhor festa do mundo, declarou com a convicção absoluta que só as crianças possuem. Fico feliz que tenha gostado. Você merece isso e muito mais. Pai? Sim, querida. Lembra quando você me contou que estava doente e eu pedi para a estrela cadente que você ficasse bom? Lembro, sim. Então meu pedido se realizou, não foi? O médico disse que você está quase curado. Augusto sorriu, acariciando os cabelos da filha. Sim, Júlia, seu pedido se realizou. Eu sabia, murmurou ela já quase adormecendo. A esperança é a última que morre. Enquanto carregava Júlia para seu quarto, Augusto refletia sobre o incrível caminho que haviam percorrido. De um empresário solitário e uma menina abandonada a uma família unida por algo mais forte que laços de sangue, o amor nascido da compaixão e da esperança. Colocou Júlia na cama com cuidado, ajeitou o ursinho Esperança ao lado dela e beijou sua testa. Boa noite, meu milagre, sussurrou. Ao sair do quarto, parou por um momento diante da antiga fotografia que mantinha em sua mesa de cabeceira. Ele, Helena e o pequeno Lucas na praia. Durante anos, aquela imagem havia sido uma fonte de dor lancinante. Agora, embora a saudade permanecesse, havia também uma sensação de paz, como se Helena e Lucas aprovassem o novo caminho que ele havia encontrado. Obrigado, murmurou para a fotografia, por me guiarem até ela. Olhou uma última vez para Júlia adormecida e fechou suavemente a porta. Amanhã seria um novo dia, cheio de possibilidades e planos para o futuro. Um futuro que, contra todas as expectativas médicas, agora parecia se estender muito além dos poucos meses que lhe haviam sido concedidos. Enquanto caminhava pelo corredor, Augusto refletiu sobre o extraordinário poder da conexão humana. Como um encontro casual podia mudar o curso de duas vidas. Como a compaixão podia gerar cura. Como a esperança, quando alimentada pelo amor, podia realmente realizar pequenos milagres diários. Lá fora, o céu de São Paulo brilhava com estrelas raramente visíveis, na metrópole poluída. Era como se o próprio universo celebrasse a jornada daquele homem e daquela menina que, em suas respectivas solidões, haviam encontrado um ao outro, e juntos descoberto o verdadeiro significado da família. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Augusto e Júlia tenha tocado profundamente o coração de vocês. Para continuar sentindo emoções como esta, temos uma playlist especial com outras narrativas brasileiras igualmente inspiradoras. Encontre-a clicando aqui ao lado. Se esta história sobre o poder transformador do afeto e da esperança mexeu com seus sentimentos, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Diariamente, trazemos histórias genuinamente brasileiras que exploram a profundidade das emoções humanas e celebram nossa rica cultura. Estamos ansiosos para ler suas reações e impressões nos comentários. Afinal, cada história ganha vida nova através do olhar de quem a escuta.